Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus, a paz do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, servo de Deus, serva do Senhor. Grande satisfação de mais uma vez poder estar aqui no canal Palavra de Esperança. Meu desejo é que Deus abençoe sua vida, abençoe sua família, sua casa, seu lar, sua vida espiritual, em todas as áreas da sua vida, que a mão de Deus esteja sobre a tua vida. Antes de deixar uma palavra, tem uma palavra muito importante de esperança para a nossa vida, que alimenta a nossa alma, uma palavra que nos dá força, uma palavra que nos dá a segurança e a firmeza de cada dia prosseguirmos avante. Antes da palavra, quero te pedir a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva nesse canal, curte deixando o seu like, ative o sininho de notificação para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos. E eu tenho uma mensagem maravilhosa da parte de Deus. A mensagem é: você vai entender e você será grato a Deus por isso. O tema da mensagem de hoje é: por que Deus recusou ouvir uma oração de seu Filho Jesus Cristo? É isso que eu quero falar nesta mensagem de hoje. Preste atenção nos textos sagrados para você entender esta mensagem, e eu tenho certeza que você vai glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Um ato de recusar uma oração do seu próprio Filho Jesus. Você vai entender o motivo. Vamos para a palavra de nosso Deus. Eu quero ler, começando no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 3, e o versículo de número 17, mostrando o prazer que o Pai tinha em seu Filho Jesus Cristo. O prazer de estar sempre unido à unidade do Pai e o Filho Jesus Cristo, isso também do Espírito Santo, mas eu quero falar da unidade de Jesus Cristo com o Pai, e o motivo e a razão porque Deus ou desprezou ou recusou ouvir a oração de seu Filho Jesus. Aqui em Mateus capítulo 4, versículo de número, capítulo 3, verso 17, no batismo de Jesus, diz: e eis que uma voz do céu dizia: este é meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus saindo das águas do batismo, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre Jesus em forma de uma pomba, para identificar a João que Jesus Cristo é o verdadeiro Messias. E logo após, ao céu se abrindo, desceu-se o Espírito Santo, e esta voz do Pai: Deus clama: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Isso confirmando que Jesus Cristo era o unigênito Filho de Deus. Podemos ver também a oração de Jesus em Mateus capítulo 11, versículo 25 e 26. Podemos entender que aqui é uma oração, é um diálogo do Pai com o Filho. Veja o que diz Mateus 11, 25. Naquele tempo, respondendo, Jesus disse. Primeiro, porque eu entendo que aqui era um diálogo do Pai com o Filho, porque o texto vai dizer: naquele tempo, respondendo, Jesus disse.
Jesus aqui nesta palavra está respondendo a Deus, respondendo ao Pai. Isto dá-nos entender que o Pai estava falando com o Filho. Era um diálogo de Deus e Jesus Cristo. E o texto então vai afirmar: e naquele tempo, respondendo, Jesus disse: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios entendidos e a revelaste aos pequeninos. Aí a expressão do versículo de número 26, sim, ó Pai. Jesus concordando com o Pai. Jesus em diálogo dizendo, sim, Pai. Como dizer, na nossa linguagem, tá bom, Pai, eu concordo. Esta palavra, essa expressão, sim, ó Pai, porque assim te aprove. É um diálogo, é uma oração. Então Jesus estava sempre em oração com o Pai, sempre conversando com o Pai. E ele continua dizendo, todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, aquele a quem o Filho quiser revelar. Então são as palavras mostrando para você entender esta mensagem, que Deus nunca deixou de ouvir a Jesus Cristo, seu Filho. Deus nunca deixou de ouvir uma oração de Jesus Cristo, sendo Jesus o maior exemplo de oração para nós. Tinha dia que Jesus passava a noite inteira orando. Por exemplo, quando Jesus foi escolher os 12 apóstolos, ele passou uma noite inteira em oração ao Pai, buscando do Pai a orientação do Pai para escolher os 12. Então isso prova que a intimidade de Jesus Cristo com o Pai era muito grande e que o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos céus e da terra, o Pai, nunca recusou de estar dialogando com o seu Filho. Nós podemos ler ainda a palavra do Senhor também, mostrando esta verdade da comunhão de Jesus Cristo com o Pai e a filiação da presença de Deus unido com o Filho no Evangelho de Mateus, capítulo 17, no Monte da Transfiguração, quando Jesus transfigura ali diante de Pedro, Tiago e João, quando aparece Elias e Moisés. Nós podemos ver quando Jesus fala, aqui nós vemos Deus novamente confirmando a sua unidade com o Filho, dizendo, e estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia, este é meu Filho amado, em quem tenho prazer, escuta-o. Deus falando com Pedro, Tiago e João. Deus falando com os 3 discípulos. Este é meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, escuta-o. Deus falando, e quando eles ouviram essa voz, eles ficaram com medo, porque eles ouviram a voz, eles nunca tinham ouvido Deus falar diretamente com ele. Aqui eu vejo pela primeira vez Deus falar diretamente com os discípulos. E quando os discípulos ouviram esta voz, veja bem o versículo de número 6, e os discípulos, ouvindo isto, caíram sobre o seu rosto e tiveram grande medo, porque eles nunca tinham ouvido Deus falar diretamente com ele. Deus sempre falou diretamente com o seu Filho Jesus Cristo, mas com os discípulos nunca tinha acontecido. Foi a primeira vez que ele ouve a voz diretamente de Deus. E quando eles ouviram Deus falar, eles caíram de medo, ficaram muito assustados, com muito medo e caíram. Então, eu estou fazendo uma reflexão para você entender o motivo porque é que Jesus recusou uma oração, Deus recusou uma oração de seu Filho Jesus Cristo, ainda mostrando que o Senhor Jesus Cristo estava sempre presente, sempre certeza, sempre confiante que o Pai estava ouvindo a sua oração. João capítulo de número 11,
Evangelho de João, capítulo 11, versículo de número 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque por me haver ouvido. Eu sei que sempre me ouve, mas eu disse essas coisas por causa da multidão que estás ao redor, para que creia que tu me enviaste. Quando Jesus ressuscita Lázaro, ele vai fazer uma oração, e nessa oração ele fala para o Pai: Pai, eu sei que o Senhor sempre me ouve, eu sei que o Senhor está sempre me ouvindo, mas eu estou falando isto, Pai, perante essa grande multidão, é para que eles creiam que o Senhor me enviou, para que eles creiam que eu sou teu filho. É por isso que eu estou falando isso, mas eu tenho certeza que sempre o Senhor me ouve. Então veja, meus amados, que Deus nunca deixou de ouvir uma oração de seu Filho Jesus Cristo, a não ser por essa uma única vez. E você vai entender esta mensagem. Vamos ver ainda mais um texto que comprova que o Senhor Deus nunca abandonou seu Filho, nunca deixou de ouvir uma oração como esta que eu estou lhe mostrando, que você vai entender. No Evangelho de João, capítulo 17, mostra mais uma vez o diálogo de Jesus com o Pai. Jesus falou estas coisas e, levantando os olhos ao céu, disse: Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que também o teu Filho glorifica a ti. E o capítulo 17 de João todinho é uma oração de Jesus. Daí você vai entender que essa oração de Jesus é uma oração gloriosa, uma oração sacerdotal, uma oração pelo discípulo. E sempre o Senhor Deus orando pelos discípulos, e Deus sempre ouvindo a oração do seu Filho Jesus Cristo, ainda mostrando que Jesus sempre teve essa certeza, essa confiança de que o Pai jamais o abandonou. Evangelho de João, capítulo de número 33, capítulo 16, João, capítulo 16, versículo de número 32. Eis que chega a hora e já se aproxima, em que vós sereis dispersos, cada um para a sua casa, e me deixareis só. Mas não estou só, porque o Pai está comigo. Jesus falando com o discípulo: olha, vai chegar o momento, vocês vão me abandonar, cada um de vocês vai embora, cada um para a sua casa, para cumprir a profecia do profeta Zacarias: fere o pastor e dispersa as ovelhas. Quando Jesus foi ferido, os discípulos o abandonaram. E aqui Jesus está dizendo: vocês vão me abandonar, vocês vão me deixar só, mas eu não estou só, porque o Pai está comigo. Então nós podemos entender que a unidade de Jesus Cristo com o seu Pai era sempre unido. Nunca, jamais Deus o abandonou a Jesus Cristo, seu Filho amado. Agora eu quero mostrar a você, eu quero ler aqui aonde eu estou dizendo o motivo, o porquê que Deus recusou ouvir essa única oração de Jesus, teu Filho. Vamos ver aqui Mateus, capítulo de número 27, Mateus 27, e o versículo
de número 50 e 51, diz assim o texto sagrado, Mateus capítulo 27, versículos 50 ao 52. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, ou melhor, Mateus capítulo 27, versículo de número 45. E desde a hora sexta houve treva sobre a terra até a hora nona. E perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Pronto. Agora Jesus na cruz, pendurado na cruz, o momento que ele entendeu, como ele disse para os discípulos, escrito em João 16:32, vocês vão me abandonar, mas eu não estou só, porque o Pai está sempre comigo. Jesus acreditava e confiava que ele nunca ia ser desprezado pelo Pai. E agora, quando ele está ali na cruz, Deus, o Pai, o abandona. E quando Deus o abandona, o Senhor Jesus sente também, agora que não foi somente os discípulos que o abandonaram, sentiram que o próprio Pai o abandona, e ele clama, e ele ora: Deus meu, por que é que me desamparaste? Ele está fazendo uma oração. Sempre que a oração de Jesus era cheia de pergunta, a oração de Jesus era cheia de interrogações ao Pai. E aqui ele está fazendo uma oração, sentindo o Pai que nunca o desamparou, sentindo a ausência do Pai que nunca o desprezou. Eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos um. O Pai nunca me deixa só. O Pai está sempre comigo. Agora ali na cruz, quando ele percebe que agora nem mesmo o Pai estava mais presente com ele, e então agora ele clama, ele ora e diga: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus não respondeu à oração de Jesus. O Senhor Deus não atentou para esta oração. Sabe por quê? Olha o que disse Paulo na carta aos Romanos, capítulo de número 8, e o versículo de número 32. Aquele que nem mesmo seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como nos não dará também com ele todas as coisas? Esta é a razão, meu amado, porque Deus não ouviu essa única oração de Jesus ali na cruz. Foi o único momento que Deus rejeitou, recusou ouvir a oração de Jesus. Sabe por quê? Se o Pai, se Deus ouve a oração de seu Filho Jesus Cristo, eu creio que o Senhor Deus teria tirado, arrancado o seu Filho da cruz. Então Deus preferiu desprezar, abandonar seu Filho ali na cruz, para acolher a mim e a você. Deus não poupou a Jesus Cristo. Quando Paulo está dizendo aquele que nem mesmo seu Filho poupou, Paulo está mostrando que Deus preferiu não responder à oração de Jesus Cristo. Deus não poupou a Jesus Cristo. Se ele ouve a oração de Jesus na cruz, eu tenho certeza que Deus o pouparia. Qual é o pai que vê o seu filho morrendo e assiste a morte de seu filho? Deus não quis assistir a morte de seu filho para me salvar, para salvar você.
Se Deus escuta essa oração de Jesus no Calvário, nós estaríamos eternamente condenados. Então Deus preferiu não poupar a Jesus Cristo, seu Filho, para poupar a mim e a você. Esta foi a razão porque Deus não ouviu essa única oração. É a única vez que Deus recusa ouvir a oração de Jesus. Observamos que mesmo depois que Jesus ressuscita, Deus volta a ouvir a oração do seu Filho. No Evangelho de João, capítulo 14, quando Jesus diz para o seu discípulo: eu vou, e se eu for, o Espírito Santo virá, porque eu rogarei ao Pai, e Ele dará outro Consolador. Então veja que depois que Jesus ressuscita, depois que Jesus volta ao céu, Jesus continua orando e Deus continua ouvindo. No capítulo 8, verso 34, a Bíblia diz que Jesus Cristo, Ele intercede por nós lá no céu. Então Deus nunca deixou de ouvir seu Filho Jesus Cristo, a não ser essa única vez, essa única oração na cruz do Calvário, para poupar a mim e a você. Glorifica a Deus, porque Deus, nesse momento eu posso dizer, deu mais valor a mim e a você do que ao próprio Filho Jesus Cristo. Ele desprezou a oração de um filho, do seu filho, para deixar o seu filho morrer, desprezado, abandonado, como dizer, deixou seu filho morrer à míngua ali na cruz, para salvar um miserável como eu e você. A minha sorte, a tua sorte, foi que Deus não poupou o seu Filho Jesus Cristo. Porque se Deus poupa ao seu Filho Jesus Cristo, nós estaríamos eternamente condenados ao inferno. Louvado seja Deus. Por isso, nós somos salvos, porque Deus, Ele não poupou a Jesus Cristo, não quis ouvir a oração do seu Filho, desprezou seu Filho pela única vez, para me dar a oportunidade de ser salvo. Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo.